Herbert George Wells, um mestre da ficção científica, nos convida a uma jornada fascinante com seu romance, O Homem Invisível. Publicado em 1897, este clássico atemporal mescla o extraordinário e o perturbador, levando os leitores a refletirem sobre os limites da ciência e da moralidade. A trama se desenrola com uma narrativa envolvente, que examina não apenas os avanços científicos, mas também suas consequências éticas e psicológicas. Wells questiona até onde a humanidade pode ir em nome do progresso sem comprometer sua própria essência. O protagonista, Griffin, é um cientista brilhante e ambicioso que, ao descobrir o segredo da invisibilidade, acredita ter encontrado a chave para o poder absoluto. No entanto, sua conquista logo se transforma em uma maldição. Inicialmente, Griffin enxerga sua descoberta como uma oportunidade revolucionária. No entanto, ao perceber que não pode reverter sua condição, ele se vê isolado do mundo e começa a enfrentar desafios inimagináveis. A invisibilidade, que deveria ser sua maior vantagem, se torna um fardo insuportável. Sem poder interagir normalmente com as pessoas, Griffin mergulha em um ciclo de paranoia e solidão. À medida que sua condição se agrava, Griffin se vê diante de dilemas morais profundos. Ele percebe que o poder sem limites pode levar a um estado de desumanização e loucura. O livro é uma reflexão sobre o impacto do isolamento e da ausência de controle moral. Griffin, antes um visionário, se transforma em uma ameaça para a sociedade. Wells nos mostra que a verdadeira questão não é apenas sobre ciência ou descobertas extraordinárias, mas sobre o equilíbrio entre progresso e responsabilidade. A história se inicia na pacata vila inglesa de Epping, onde um misterioso estranho chega envolto em bandagens. Sua presença logo desperta a curiosidade e o medo dos habitantes locais. Esse estranho é Griffin, um cientista genial que descobriu o segredo da invisibilidade, mas não consegue reverter o processo. Em busca de refúgio, ele se isola em uma pousada para continuar seus experimentos. Conforme os dias passam, Griffin se torna cada vez mais recluso e obsessivo. Sua falta de interação com os outros o leva a um estado crescente de frustração e desespero. Aos poucos, sua sanidade começa a se deteriorar. O isolamento extremo o transforma em uma figura paranoica, desconfiando de todos ao seu redor e se convencendo de que precisa usar seu poder para se proteger. Com a falta de progresso em sua pesquisa e sem meios de sustento, Griffin recorre ao crime. Ele acredita que sua condição o coloca acima das leis e começa a usar sua invisibilidade para roubar e aterrorizar a vila. À medida que seu comportamento se torna mais errático e violento, os moradores de Epping entram em pânico. A presença de um homem invisível os assombra e os obriga a procurar formas de detê-lo. Em sua fuga, Griffin busca refúgio com o Dr. Kemp, um antigo conhecido, na esperança de encontrar apoio. No entanto, Kemp rapidamente percebe o perigo que Griffin representa. Kemp tenta argumentar com ele, tentando convencê-lo a desistir de seus planos de vingança. No entanto, Griffin, já completamente mergulhado na loucura, rejeita qualquer apelo à razão. A situação se agrava quando Griffin declara sua intenção de instaurar um reinado de terror. Determinado a deter seu antigo colega, Kemp alerta as autoridades, levando a uma caçada implacável. No confronto final, Griffin se vê encurralado. Seu próprio poder, que ele julgava ser sua maior vantagem, se torna sua ruína. A história culmina em um desfecho trágico, ressaltando os perigos da ambição sem limites. O Homem Invisível apresenta personagens ricos e complexos, que contribuem para a construção da trama e dos temas centrais do livro. Griffin, o protagonista, é um cientista genial, cuja obsessão pelo poder o leva a um destino trágico. Ele começa como um visionário determinado,
mas sua falta de controle moral o transforma em um monstro. O Dr. Kemp, ex-colega de Griffin, representa a voz da razão e da moralidade. Diferente de Griffin, ele compreende que o conhecimento precisa ser aliado à ética para evitar desastres. Os habitantes da vila de Iping funcionam como um reflexo da sociedade. Seu medo e desconfiança em relação ao desconhecido são reações naturais à presença de um homem invisível. A Sra. Hall, proprietária da pousada onde Griffin se hospeda, simboliza a curiosidade e a resistência da população diante do inexplicável. Seu desconforto com Griffin reflete a insegurança humana diante do que não pode ser visto ou compreendido. Os policiais e autoridades locais, inicialmente céticos, tornam-se peças-chave na perseguição a Griffin. Representam a ordem social e o desejo de conter uma ameaça fora de controle. A evolução dos personagens ao longo da trama ressalta a dualidade entre o conhecimento e sua aplicação. O progresso científico sem limites éticos pode ser tão destrutivo quanto qualquer outro poder. Cada personagem desempenha um papel fundamental na exploração dos temas centrais do livro: o isolamento, a ambição desenfreada e as consequências da ciência sem responsabilidade. No final, o contraste entre Griffin e Kemp serve como um alerta sobre o perigo de ignorar os limites éticos do conhecimento. Enquanto Kemp busca a preservação da humanidade, Griffin se perde na sua própria obsessão. A interação entre esses personagens enriquece a narrativa, tornando-a mais do que uma simples história de ficção científica, mas uma reflexão sobre o impacto da ambição humana. A invisibilidade, um tema recorrente em lendas e mitologias, é aqui apresentada como uma metáfora poderosa sobre poder e suas consequências. No início, Griffin vê sua invisibilidade como uma dádiva, um meio de alcançar liberdade total. No entanto, logo percebe que essa liberdade vem acompanhada de desafios inimagináveis. Ser invisível significa estar desconectado do mundo. Sem ser visto, Griffin perde qualquer senso de pertencimento e empatia, tornando-se um estranho para a própria humanidade. A ausência de limites sociais e morais leva Griffin a um caminho de degradação. Ele se vê livre para agir sem consequências, mas essa liberdade o afasta ainda mais de qualquer traço de humanidade. A paranoia e a solidão se tornam seus principais companheiros. A invisibilidade, que deveria ser uma vantagem, se transforma em um pesadelo. Griffin tenta impor sua vontade sobre os outros, mas sem o reconhecimento de sua presença, sua existência se torna vazia. Ele é um homem sem identidade, consumido por sua própria criação. A história nos faz refletir sobre os limites do poder e a importância das conexões humanas. Sem a necessidade de responder pelos seus atos, até mesmo a mente mais brilhante pode sucumbir ao caos. Wells nos alerta que a verdadeira liberdade não está na ausência de regras, mas no equilíbrio entre conhecimento e responsabilidade. O caso de Griffin é um exemplo extremo do que acontece quando esse equilíbrio é perdido. E você? Se tivesse o poder da invisibilidade, como usaria? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos incríveis como esse.